Boatos que se espalham na imprensa dão conta de que Trump pode endurecer ainda mais as sanções contra o Brasil. Olha, podendo chegar até perto aí de gente do Lula, viu? Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. É, Pedro, eu tava ouvindo o pessoal lá na CNN falando que pode chegar até no entorno do Lula essas sanções. Como é que é essa é. história? A história não é nada boa, Sofia. A gente tá fazendo cortes bem-humorados aqui, mas é importante as pessoas saberem. Primeiro, antes de tudo, o jornalista que escreveu isso é sério, mas a gente não pode tirar o papel da CNN da história, né, Sofia? A CNN, que é propriedade do Rubens Menin da MRV, do João Camargo do Grupo Esfera, é um grupo muito aliado do Centrão e dos bolsonaristas. Então essa notícia interessa para a extrema-direita. Mas é bom alertar o nosso campo que, assim, a gente está se divertindo aí, a turma foi lá, fez o vampetaço, as redes sociais estão encurralando a extrema-direita, o Eduardo Bolsonaro está tentando contra o país, mas a gente está lidando contra um presidente dos Estados Unidos. Então esse alerta não pode ser tirado do radar. E duas pessoas que repercutiram isso. Uma foi a Letícia Oliveira, que é minha amiga e é uma baita pesquisadora de extrema-direita. E eu vi o Tony Garcia também, que denuncia a Lava Jato, escrevendo a respeito dessa coluna na CNN Brasil. Vamos começar pelo post da Letícia, Sofia, no Blue Sky, que eu queria puxar o fio dela para começar. Ela postou na noite de. Dia 25 foi quando? Sexta. Foi na noite de sexta-feira. Ela escreveu aqui: Rapaz, eu tava voltando no ônibus, aliás. Um analista da CNN Brasil acabou de dizer que apurou que os Estados Unidos vão expulsar a embaixadora brasileira. Depois isso apareceu no noticiário, tá, gente? Tirar o visto de pessoas do alto escalão do governo, vai aplicar a Magnitsky. Eu nunca sei como falar direito Eu esse acho que é negócio. Magnitsky. Magnitsky. Contra os ministros do STF e que vai forçar um alinhamento ideológico total das Américas. Eles vão pra cima. Do México e da Colômbia também, rompimento de relações total com o Brasil, guerra total. Isso a gente não pode tirar do horizonte, tá, gente? Qual que é o grande problema da extrema-direita? A extrema-direita quer uma guerra com as pessoas que não estão alinhadas ideologicamente. Não à toa, eles forçam, inclusive, pra gente ter um confronto de escala mundial, tá? Eu não tô brincando quando eu tô falando isso, não é teoria da conspiração. Basta ver o que Israel tá fazendo em Gaza, basta ver a infiltração de extrema-direita na guerra Ucrânia e Rússia. Então a gente tá lidando com tensões nesse aspecto e agora chegou no Brasil. Chegou no Brasil através de uma defesa tosca do Bolsonaro? Chegou, mas chegou. Eles estão tentando fazer esse tipo de coisa por aqui. Intervir, talvez, nas nossas eleições. O Lourival Santana, que é analista internacional, escreveu na CNN, ele que embasa todos esses posts que estão pipocando. O que ele escreveu aqui? Que é experiente, já trabalhou em 80 países. Trump avalia aplicar sanções contra o entorno de Lula. Possíveis sanções do governo Trump devem incluir restrições a vistos de autoridades do Palácio do Planalto e sanções econômicas contra ministros do Supremo. Você vê como a coisa tá grave, Sofia. No paralelo dessa notícia, o Mauro Vieira tá nos Estados Unidos, tá? Então, o ministro de Relações Internacionais está lá. Isso não é pouca coisa. Ele podia mandar um embaixador, podia mandar um representante. Não, ele está em pessoa lá. Pra vocês verem o tamanho do risco que a gente tá colocando. O governo dos Estados Unidos prepara uma série de novas retaliações contra o Brasil que devem ser anunciadas já na próxima semana, conforme apurou a CNN Brasil. As medidas incluem sanções contra autoridades brasileiras. As novas sanções devem atingir inicialmente o alto escalão do Palácio do Planalto, com a suspensão de vistos para a entrada nos Estados Unidos. A medida, contudo, não deve afetar diretamente o presidente Lula nem a primeira-dama Janja. O plano americano também prevê sanções contra ministros do Supremo, baseadas nessa lei. As punições incluem o congelamento de eventuais bens nos Estados Unidos e sanções secundárias que afetariam instituições e empresas que mantêm negócios com os magistrados. As restrições podem se estender a serviços bancários e outras operações envolvendo empresas que possuem vínculos comerciais com os Estados Unidos, criando um efeito cascata nas relações financeiras dos alvos das sanções. Em um cenário de médio prazo, as medidas podem agravar com a possível descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington, o que representaria, na prática, a sua expulsão dos Estados Unidos. A motivação das retaliações é política e não comercial.
O plano, que já está nas mãos do secretário de Estado americano, segundo fontes ouvidas pela CNN, prevê uma escalada em fases, considerando as prováveis reações do governo brasileiro. Ou seja, os caras não vão recuar no tarifaço de 50 agora no dia 1º. E o que o Lourival tá dizendo aqui é que vai escalar. Eles vão fazer tipo uma fase de videogame pra cada coisa, entendeu, gente? Não é eu não tô brincando isso aqui é muito sério. Se alguém do governo tá assistindo isso aqui, a gente precisa recorrer a apoio internacional. A gente tem que reagir e tem que conclamar os países a serem solidários com isso aqui. A França, por exemplo, tá sendo alvo do Trump agora também. Cadê a União Europeia? Cadê a China? Cadê a Rússia? Isso aqui é um absurdo. O Brasil não fez nada pra receber isso. Só que é a ideia da guerra ideológica do Trump. É isso que ele tá tentando fazer. A estratégia faz parte de uma tentativa mais ampla de Trump de impor alinhamento ideológico nas Américas, podendo se estender futuramente em países como México e Colômbia. Por um acaso, países dominados pela esquerda. Ou seja, ele quer que todo mundo seja igual ao Javier Milei, entendeu? Não pode ter estado de bem-estar social. A gente não tá falando nem de socialismo, gente. Estado de bem-estar social. Pessoas saindo do mapa da fome. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo completo. E aí é importante a gente saber... olha só, eu vou pegar uma fonte insuspeita. Também outro jornal que tava propagando os bolsonaristas. O Estadão escreveu isso aqui. É uma coluna de opinião do Sérgio Denicoli. Lei Magnitsky, acho que é assim que fala, contra brasileiros pode gerar um conflito global. Sabe que a gente tava falando de Oriente Médio? Pode vir pra cá. Tá? A aplicação da lei. Eu tô sendo responsável aqui, gente. Tô pegando fonte. Não tô pegando o DCM, não tô pegando o Opera Mundi, não tô pegando a revista Jacobina, tô falando do Estadão. A aplicação da lei pode criar uma armadilha para a Casa Branca ao colocar pressão em aliados como União Europeia, Reino Unido e Japão. Nenhum gesto na geopolítica internacional é neutro. Toda ação provoca uma reação e, ao aventar a possibilidade de aplicar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, a Casa Branca ameaça atravessar uma linha que poderá forçar a redefinição do equilíbrio de forças entre as democracias aliadas. A medida ainda não foi oficializada e Trump não se pronunciou diretamente sobre o assunto, mas a hipótese já circula nos bastidores e sua eventual adoção colocará aliados históricos dos Estados Unidos diante de um dilema inédito. A lei autoriza Washington a congelar bens, bloquear transações financeiras e proibir o ingresso de estrangeiros acusados de corrupção e violações de direitos humanos. Mas quando usada contra autoridades de um país democrático por motivação ideológica, sem investigação internacional nem consenso multilateral, a sanção se torna em um gesto de imposição política, algo que, aplicado de forma unilateral, exigirá o alinhamento ou a rejeição das outras nações. Se os principais aliados, como União Europeia, Reino Unido, o Japão e o Canadá, aderirem, estarão endossando uma interferência política grave, mas se recusarem o gesto, poderão ser alvos de retaliações, como sanções secundárias, entraves financeiros e barreiras comerciais, já que grande parte do sistema financeiro global ainda depende de estruturas reguladas pelos norte-americanos. Sabe o que eu tô sentindo lendo isso aqui, Sofia? Tudo que a gente falava, tentando explicar para as pessoas como é que funciona a Venezuela, como é que funciona Cuba, agora a gente tá sentindo na própria pele. É assim que os americanos fazem guerra, não é só com mísseis. É com sanção econômica. Eles estão tentando impor isso no mundo. É um absurdo completo isso aqui. E é essa armadilha que pode transformar a aplicação dessa lei, só terminar aqui o trechinho final, em um ponto de ruptura. A Casa Branca, ao pressionar por um alinhamento, desestabilizará o próprio campo de influência com altos custos para os Estados Unidos, uma vez que a medida ampliaria a desconfiança internacional sobre o uso político de mecanismos legais e financeiros. É só esse trecho mesmo que eu queria terminar de ler. Assim, ele diz que vai gerar altos custos. Eu acho que já gerou. Eu acho que se você tem a desconfiança uma vez, você não consegue voltar atrás. Eu não confio mais nos Estados Unidos. Pois é, isso é uma coisa que eu sempre digo aqui, que o Trump ele não sabe negociar como um líder de Estado.
Ele acha que é um grande negociador, tentando utilizar as técnicas de negociação que ele aprendeu no mercado imobiliário, que é a área dele. A questão é que quando você está falando de política, especialmente política internacional, não é o mesmo tipo de negociação. Numa negociação que você vai fazer aí no setor imobiliário, você pode ficar pressionando loucamente o outro lado. Você pode pegar e fazer uma ameaça e depois voltar atrás. No cenário de política internacional, fazer a ameaça já é em si só um ato que pode ter consequências enormes, Já independente tá de você tendo. voltar atrás ou não, sabe? Você esse tipo de pressão não é como uma pressão que, não deu certo o meu negócio, vou fazer negócio com outro. O outro país com o qual você está pressionando vai lembrar disso e os vizinhos vão lembrar disso e inclusive até seus aliados vão lembrar disso, sabe? Então não dá para usar as mesmas técnicas e o Trump parece não se tocar disso. Ele vai fazer um negócio desse com o Brasil, ok, o mundo inteiro está vendo e vai reagir a isso. Mesmo que ele resolva depois voltar atrás, como ele voltou com aquele tarifaço de 200 e poucos por cento com a China, não vai apagar o que ele já fez. Sabe? Então, o Trump não tem a menor ideia do que ele tá fazendo, sendo bem sincero. Deixa eu responder só uma coisa do chat. Teve uma pessoa do chat que falou, nem vou falar nome pra não quero brigar com a pessoa, mas ela falou assim: tomara que ele mesmo. Gente, eu torço pra que ele não faça isso, tá? Eu quero que ele recue. Um dos meus estudos no início da minha carreira de jornalismo foi a carreira jornalística do Albert Camus, que é escritor, Nobel de Literatura, e escreveu para um jornal clandestino comunista na Segunda Guerra Mundial. Todo jornalista que se preze, eu falo isso para as pessoas que estão acompanhando o genocídio em Gaza, que estão acompanhando a guerra Ucrânia e Rússia, a gente não pode desejar a guerra, tá, gente? Não é a vida da gente. E ainda mais no nosso território. Eu quero que o Trump recue. Entendeu? Nem que para isso entrem as outras nações para fazer pressão. Eu quero que a China se meta nessa história. Como é que é? Um dos maiores parceiros comerciais do Brasil vai sofrer retaliação de outro parceiro? Não faz o menor sentido isso aqui. E se você é jornalista, se você cobre imprensa, você não pode ser a favor de guerra, gente. Eu não tô falando de disputa ideológica com os Estados Unidos. Isso é outro departamento. Só que a nossa economia depende deles. Eu não quero que isso aconteça. É só isso, Sophie. Hoje eu tô querendo falar, né? Desculpa. Não, tranquilo. Perfeito, perfeito. Gente, são pessoas de verdade, não é videogame. Não. Não Não é Call of videogame. Duty, não. Call of Duty vocês vão lá, jogam e acabou. Mas aqui não. Não volta atrás. Enfim, ficamos por aqui então, Pedro. Yep. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.